Bom dia, começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 13 de fevereiro. Nessa manhã, mercados globais operam em queda generalizada, com bolsas asiáticas recuando de 0,3% a 0,6%, bolsas europeias na casa de 1% e futuros dos Estados Unidos caindo 0,6%. O movimento de aversão ao risco está relacionado à revisão da contagem de casos do coronavírus na China, com uma adição de mais de 14 mil casos da doença no país e elevando o total de infectados para mais de 59 mil casos, com um número de mortes acima de 1.300. No campo das commodities, o petróleo Brent opera em queda de mais de 1%. A principal razão por trás dessa queda foi a revisão das projeções da Agência Internacional de Energia para a demanda pela commodity em 2020. Em vista dos impactos do coronavírus. De acordo com a agência, mesmo depois de cortes de produção significativos da OPEP e seus aliados, a paralisação da economia chinesa devido à epidemia e os impactos para a demanda global devem ser mantidos e o mercado de petróleo em uma condição de excesso de oferta ao longo desse ano. Indo para o Brasil, o setor varejista apresentou queda de 0,8% entre novembro e dezembro de 2019, frustrando tanto a nossa expectativa de uma queda de 0,5%, quanto a expectativa do mercado de uma queda de 0,4%. A maioria dos setores performou mal no mês, mas as vendas de materiais para escritório e veículos foram os principais destaques negativos do resultado. Em entrevista dada à Globo News ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou a mensagem de recuperação gradual da economia brasileira. O Roberto Campos disse que, dependendo do tamanho do impacto na economia chinesa, e a epidemia do coronavírus deve afetar o crescimento brasileiro, mas que ainda é cedo para prever qual será o impacto da epidemia sobre a inflação. Na nossa visão, diante da frustração de alguns dados da atividade e dado o tom da ata do cupom, um corte adicional de 0,25% na taxa Selic em maio não está completamente excluído. A gente vai continuar monitorando os próximos indicadores de inflação e de atividade, mas por hora a gente continua acreditando que a taxa Selic vai ser mantida em 4,25% ao ano, até o primeiro trimestre de 2021. No campo político, o primeiro destaque vai para a impossibilidade de concretizar a votação do veto do presidente ao orçamento de 2020, que exigia o empenho de 30 bilhões de reais em emendas. Sem o envio ao parlamento de um projeto prometido pelo executivo e com a desconfiança de partidos que obstruíram a sessão, a decisão ficou para depois do carnaval e pode colocar mais poder na mão do Congresso para executar o orçamento. A reclamação geral no Congresso é de que faltou diálogo no governo. Novamente, uma metáfora usada pelo ministro Paulo Guedes para tentar defender a normalidade da alta da cotação do dólar gerou polêmica. Ao falar sobre domésticas, o ministro acaba chamando a atenção para as críticas às suas falas, do que o diagnóstico e a estratégia econômica que estava tentando explicar. Em empresas, a Suzano reportou um resultado acima do esperado no quarto trimestre, com um EBITDA de 2,5 bilhões de reais, 8% acima do nosso e em linha com o consenso. O principal destaque positivo foi a forte redução nos estoques e, adicionalmente, a Suzano atualizou suas estimativas de captura de sinergias com a Fibria. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.